que aconteceu em relação aos dinossauros. Eu vou tentar explicar um pouquinho essa parte, porque é muito importante, que às vezes a gente, né, dentro das informações que existe, foi um acidente, né? Os dinossauros morreram por conta de um meteoro, mas não foi bem assim. Vamos lá. Quando se resolveu a criar o planeta Terra, né, a criação de Gaia, foi tudo muito bem organizado, tá? Porque desde o início já era plano desse planeta servir, né, ser um planeta quarentena para esses clones, né, da época da Guerra de Órion, para que eles pudessem evoluir ali sem interferir nos outros universos, nos outros planetas e tudo mais. Então, desde o início foi muito bem organizado toda a questão do nosso planeta. Então, eles trouxeram raças, material genético de várias raças, de vários planetas. Então, veio aviários, veio sirianos, veio vários seres para cá, né, bem na origem ali no DNA. E eles estavam se desenvolvendo aqui, né, devagarinho, tal, bem no início ali, mas sem nenhum problema. Só que o que rolou? Por conta dessa bagunça que os arcontes faziam na cabeça dos seres, eles envenenaram seres lá em Maldek, em Tiamat, tá? E com isso provocou uma guerra muito grande entre esses planetas. E por conta dessa guerra que existiu a destruição desses planetas, tá? Bagunçou-se todo o sistema solar. E por conta dessa bagunça, sabe, deslocou o Sol de local, enfim, os planetas existentes na época, todos foram mexidos. E a Terra se aproximou mais do Sol, se eu não me engano, nessa época. Aumentou muito a temperatura do nosso planeta nessa época. Resumindo, seria isso. Por conta disso, os seres que tinham DNA, que tinham misturas, né, com seres aviários e reptilianos, começaram a se desenvolver com maior facilidade nesse planeta, porque a temperatura estava maior. E não era esse o plano da confederação ali, de quem estava organizando o planeta no início. O plano era que os mamíferos pudessem se desenvolver aqui, né? Então, esses seres começaram a se desenvolver muito, cresceram muito e viraram, assim, seres que não tinham predadores, né? Que são os dinossauros. Durante um tempo, até a situação de Maldek e Tiamat ele se resolver, né, baixar a poeira de tudo e ver se entrava mais ou menos em alinho os universos ou os planetas, a confederação responsável, né, pelo projeto, né, adâmico deixou as coisas quietas aqui no nosso planeta. Foi essa época que os dinossauros cresceram muito. E aí... Tá, só tô olhando se eu não esqueci nenhuma informação, tá, gente? E assim, outro detalhe. Com esses seres existindo aqui, diminuiu muito a vibração do nosso planeta, porque os dinossauros, eles têm a mistura, eles tinham coisas dos reptilianos também, né? Então, eram reptilianos e aviários. E eles são seres mais... principalmente nessa primeira evolução, né, primitivos, eles vibravam mais na raiva, nos sentimentos mais baixos ali. Então, o nosso planeta ficou muito denso e era muita, né, morte, enfim, eles caçavam, né, predadores e tudo mais. Então, não era interessante, né, esse desenvolvimento do nosso planeta. Então, nessa época, né, que os responsáveis pela criação do planeta entram no meio novamente para intervir. Porque já estava assim, do jeito que ia, só ia existir dinossauro e nada ia se desenvolver aqui, né? Aí o que eles decidiram? Lá em reuniões fora, né, entre eles resolveram deslocar um grande asteroide, eu acho que é asteroide o nome, um meteoro, enfim, né, muito grande, que viesse para o nosso planeta. Mas era para destruir somente esses seres grandes. Não era para destruir toda a vida do planeta. Então, era para poder acabar, né, chegar à extinção só desses grandes seres, né, esses grandes dinossauros e tudo mais. E deu certo o plano. Tanto que depois da total destruição dos dinossauros, a vida começou
voltou a se desenvolver da forma correta, que seria os mamíferos, seriam outros seres conseguindo se desenvolver aqui, junto com o desenvolvimento da raça adâmica, né? Então, foi até mesmo a questão do nosso planeta ter se desenvolvido com os dinossauros veio por influência também dos arcontes, né? E se não tivesse ocorrido essa guerra entre Maldek e Tiamat, não ia acontecer o que aconteceu com o sistema solar, com nossos sistemas aqui, e enfim, acontecer essa destruição e esse super desenvolvimento dos dinossauros, né?